Boa noite. Boa noite. A Câmara aprova o projeto que concede autonomia ao Banco Central. E estabelece mandato de 4 anos para o presidente. Especialistas da Organização Mundial da Saúde recomendam o uso da vacina Oxford AstraZeneca. Inclusive contra as variantes do coronavírus. Salvador suspende temporariamente o cronograma de vacinação por insuficiência de doses. Vazam na internet os dados de contas telefônicas de mais de 100 milhões de brasileiros. E o Partido Democrata Americano divulga imagens inéditas da invasão do parlamento por seguidores de Donald Trump. O Jornal Nacional está começando. Uma atitude da defesa provocou hoje a suspensão de um julgamento de feminicídio no Paraná. Luiz Felipe Manweiler é réu de um dos casos de maior repercussão nos últimos anos. No Fórum de Guarapuava já estava tudo pronto. O réu foi trazido bem cedo da penitenciária, onde está preso há 2 anos e meio. Amigos e parentes de Tatiane Spitzner fizeram um protesto. Por causa da pandemia, o juiz restringiu o acesso à sala. A imprensa não pôde fazer imagens, mas a justiça anexou ao processo a gravação da audiência. O julgamento foi interrompido quando a primeira testemunha de acusação ainda estava sendo ouvida. Advogados de Luiz Felipe Manweiler alegaram cerceamento da defesa e abandonaram o julgamento. Os advogados de Luiz Felipe queriam exibir em plenário novos trechos de vídeos gravados por câmeras de segurança do prédio onde morava o casal. Mas o juiz não autorizou, porque o material não estava no processo. Isso é intolerável, que a defesa de um acusado, de uma acusação tão grave quanto essa, seja impedida de utilizar os materiais, as filmagens. A família, obviamente, que recebeu essa atitude da defesa com muita indignação. Porque o que a família quer é que o réu seja julgado. O juiz dissolveu o conselho de sentença e agora vai marcar uma nova data para o júri, que já tinha sido adiado 2 vezes. Em julho de 2018, Tatiane Spitzner foi agredida várias vezes pelo marido, dentro do carro, na garagem do prédio e no elevador. Luiz Felipe Manweiler também é acusado de ter jogado Tatiane do 4º andar do prédio. As imagens mostram que ele carregou o corpo da mulher, limpou manchas de sangue e depois fugiu de carro. O biólogo nega o crime e diz que a mulher se jogou da sacada. Luiz Felipe responde por feminicídio, com emprego de asfixia, meio cruel e fraude processual. Um caso de tentativa de estupro seguida do assassinato de uma jovem há mais de 60 anos está no centro de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Não o crime em si. O que os ministros decidem é o direito ao esquecimento do caso. E não apenas deste em particular, porque o veredito vai servir de orientação para crimes semelhantes em todo o Brasil. O julgamento que começou na semana passada se refere ao assassinato da jovem Aida Cury, de 18 anos, ocorrido em 1958, no Rio de Janeiro. O caso foi reconstituído no programa Linha Direta Justiça, da TV Globo, em 2004. A família Cury pediu indenização por danos morais, invocando o direito ao esquecimento, para que a história de Aida fosse apagada dos meios de comunicação. Os pedidos foram negados nas instâncias inferiores e o caso chegou ao STF. O relator, ministro Dias Toffoli, foi o primeiro a votar na quinta-feira. Ele afirmou que o direito ao esquecimento seria a tentativa de se impedir a divulgação de fatos ou dados que são verdadeiros e que foram obtidos de forma lícita. Destacou que no ordenamento jurídico brasileiro não há um direito fundamental ao esquecimento e que isso afronta a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Nunes Marques, que divergiu parcialmente do relator. Considerou que houve dano moral ao expor o nome da vítima sem necessidade jornalística e votou pelo pagamento de uma indenização.
Mas, assim como Toffoli, afirmou que a Constituição não prevê a exigência de autorização prévia e que não há previsão na lei para direito ao esquecimento. Para ser reconhecido, esse direito precisaria ser adequadamente institucionalizado, com indicação precisa dos sujeitos ativo e passivo, do conteúdo, das normas de aquisição e dos procedimentos para a sua realização. Nada disso existe. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que admitir o direito ao esquecimento seria o mesmo que projetar algum eventual dano no futuro, instaurando uma censura prévia. Olha, um programa televisivo contando um fato pretérito pode vir a causar isso ou aquilo. Então, vamos impedi-lo. Isso é censura prévia. Se exagerou, se desvirtuou, há responsabilidade posterior. Não houve, por parte da recorrida, uma narrativa ilícita, uma deturpação dos fatos, uma narrativa mentirosa, uma narrativa desatualizada, exagerada. Não houve, portanto, desrespeito do binômio liberdade e responsabilidade. O primeiro voto a favor da existência do direito ao esquecimento foi do ministro Edson Fachin. Para ele, esse direito leva em conta garantias constitucionais, como a proteção da dignidade, da privacidade e da autodeterminação informativa. Mas Fachin lembrou ainda o direito constitucional da liberdade de expressão e que, por isso, cabe à Justiça determinar qual liberdade prevalece em cada situação. No caso específico, o ministro entendeu que o material era de conhecimento público, que não houve excesso e nem profanação da memória de Aida Curi. Quais são as prerrogativas constitucionais em conflito? Direito de informar de um lado e direitos da personalidade de outro, cabendo ao judiciário definir em cada situação ocorrente, uma vez configurado esse contexto de tensão dialética, a liberdade que deve prevalecer no caso concreto. A última a votar hoje foi a ministra Rosa Weber. Ela reconheceu o direito à privacidade, mas afirmou que ele não se aplica em assuntos de interesse público. Disse que o direito ao esquecimento pode manter o país culturalmente pobre e que a liberdade de expressão é a regra. A Constituição veda não somente ao poder público, mas também ao particular, a interferência nas liberdades de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a licença e a censura prévias, que atue no sentido de delinear o seu conteúdo. O julgamento continua amanhã com o voto de mais 5 ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso não participa porque se declarou suspeito. Já são 4 votos a 1 contra o direito ao esquecimento. A decisão vai ter repercussão geral, ou seja, vai servir de orientação para casos semelhantes em todo o Brasil. Nos Estados Unidos, no segundo dia de julgamento do processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump, o Partido Democrata apresentou novas imagens de câmeras de segurança do Congresso. As imagens inéditas mostram o momento da invasão do Capitólio. A deputada Stacey Plaskett disse que alguns deles eram integrantes de uma milícia de extrema-direita. Essa outra imagem mostra um policial dizendo para o senador republicano Mitt Romney se esconder, enquanto os manifestantes vêm logo atrás. As câmeras de segurança também registraram o momento em que o vice-presidente Mike Pence e a família dele são retirados às pressas do plenário. Pouco antes, o presidente Trump tinha feito um discurso pressionando o vice a alterar o resultado das eleições que ele perdeu. A deputada disse que um grupo de manifestantes admitiu para o FBI que planejava assassinar o vice-presidente e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Os promotores fizeram uma análise dos pontos principais do discurso de Donald Trump, que tinha acabado exatamente 1 hora antes da invasão do Capitólio, em que ele diz que o novo presidente, que estava sendo confirmado naquele momento, seria ilegítimo, que os manifestantes precisavam lutar pelo seu país e marchar até o Congresso.
O líder do Partido Democrata na acusação disse hoje que Trump renunciou ao seu papel de comandante em chefe e tornou-se o incitador-chefe de uma perigosa insurreição. Os promotores defenderam que não foi apenas o discurso do dia 6 que incitou os manifestantes, mas meses de contestação dos resultados da eleição, mesmo antes de ela acontecer. E mostraram como Donald Trump pressionou, inclusive, gente do próprio partido para tentar reverter a derrota. Os democratas apresentaram o áudio da ligação telefônica em que Donald Trump pede para o secretário de Estado da Geórgia encontrar mais votos para ele. No telefonema, Trump repete várias vezes que venceu no estado. Brad Raffensperger, do Partido Republicano, responde. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Trump insiste. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Promotores do estado da Geórgia abriram hoje uma investigação criminal por causa dessa ligação. A Geórgia é o segundo estado a investigar Donald Trump criminalmente. Aqui em Nova York, o motivo é fraude fiscal. O ex-presidente pode ter que enfrentar os tribunais, mesmo que seja absolvido no Senado. O Partido Democrata precisa convencer 17 republicanos a votarem contra Trump para que ele seja condenado. A seguir, Salvador suspende temporariamente o cronograma original de vacinação por insuficiência de doses. Especialistas da OMS recomendam o uso da vacina Oxford AstraZeneca, inclusive contra as variantes do coronavírus. O governo federal vai permitir parcerias do INCRA com prefeituras para acelerar a legalização de áreas rurais pertencentes à União, que foram ocupadas até 2011. Agora, fiscais das prefeituras vão fazer a vistoria e ajudar na checagem das informações fornecidas pelos ocupantes. Em 2019, por exemplo, o INCRA não conseguiu fazer nenhuma vistoria presencial em propriedades nessa situação. Em dezembro do ano passado, as vendas do comércio tiveram a queda mais acentuada para o mês desde o início da série histórica em 2000. Apesar disso, o setor encerrou o ano em alta, com crescimento de 1,2% na comparação com 2019. Foi o quarto aumento anual seguido das vendas do varejo. Entrou no terceiro dia a greve dos motoristas de ônibus de Teresina. A paralisação prejudica mais de 50 mil passageiros. A Justiça determinou a circulação de 70% da frota nos horários de pico, mas o sindicato da categoria declarou que não foi notificado. A Prefeitura está cadastrando transportes alternativos para atender a população. Salvador suspendeu temporariamente o cronograma original de vacinação por insuficiência de doses. Dona Eulina tem 80 anos. Pelo calendário original da Prefeitura, poderia se vacinar amanhã, mas agora não sabe mais. Eles não têm previsão nenhuma. A Secretaria Estadual da Saúde, responsável por fazer a distribuição das doses aos municípios, diz que o Ministério da Saúde não enviou as doses de vacina suficientes para a Bahia e que a quantidade recebida não deu para vacinar nem 30% do público-alvo. O governo federal, infelizmente, tinha prometido à Bahia 230 mil doses e, no último sábado, só chegou 186 mil doses. Então, realmente, você fazer um planejamento mais efetivo numa situação dessa é realmente muito complexo e complicado. Segundo o secretário, a capital tem apenas 8 mil doses restantes de vacina e decidiu suspender o calendário de vacinação. Nos próximos dias, só quem tem acima de 85 anos continuará sendo vacinado. Para a retomada da vacinação em outras faixas etárias e dos profissionais de saúde, o Estado depende do envio de novas doses pelo governo federal. O secretário disse que todos os que foram vacinados até agora têm a segunda dose garantida. O Ministério da Saúde declarou que trabalha para garantir uma vacinação ágil, segura e igualitária em todos os estados e que vai distribuir as novas doses quando forem entregues pelos laboratórios e aprovadas pela Anvisa. No interior de Pernambuco, idosos começaram hoje a receber a segunda dose da vacina. Cartão preenchido. Seu Severino tomou hoje a segunda dose da vacina contra a Covid. Estou muito agradecido.
Primeiramente Deus, segundo a vacina, espero que a gente fique bom. Dona Inês, 101 anos, era só felicidade e gratidão. Doeu? Doeu não. Doeu não? Nem senti. E foi? Nem senti que Jesus sentiu, né? Quase toda a população com mais de 85 anos já tinha tomado a primeira dose da vacina em Petrolina. Cerca de 2.000 pessoas. Hoje começou a ser aplicada a segunda dose nas pessoas que vivem em instituições de longa permanência. Com a equipe volante atendendo em loco ao público-alvo. Isso nos permitiu vacinar em um único dia todas as instituições de longa permanência aqui do município de Petrolina. Há 3 meses, os idosos deste abrigo só recebem visitas por esta cabine separada por um vidro. Antes disso, só por chamada de vídeo. Eles querem poder abraçar parentes e amigos, mas sabem que ainda vão ter que esperar um pouco. Como tem muita gente que não tomou a vacina ainda, a gente tem uma grande quantidade de vírus circulando na sociedade. Então a gente precisa entender que não é porque tomou a vacina que a gente está livre de tomar os outros cuidados. A gente precisa manter um nível de cuidado elevado, porque a gente ainda pode transmitir, principalmente para aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas. A direção do abrigo espera que o MP autorize as visitas com cuidados e distanciamento. Seu Rudenberg coleciona nomes. Anota o de todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer. Agora que tomou as 2 doses, ele quer preencher as folhas em branco. Com essa vacina, espero ter a oportunidade de conhecer mais pessoas e daí então aumentar o número da minha coleção. Chegou hoje ao Brasil mais um lote de insumo para a Coronavac. A matéria-prima vinda da China permite ao Instituto Butantan produzir mais 8 milhões e 700 mil doses. 9 milhões e 800 mil doses já foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, pediu hoje ao presidente Jair Bolsonaro que vete trechos de uma medida provisória aprovada na semana passada pelo Senado. Um deles estabelece que a agência terá que aprovar em 5 dias o uso emergencial para vacina que tenha chancela de autoridade sanitária de ao menos uma autoridade sanitária estrangeira de um total de 9. Barra Torres disse que o texto fere a autonomia da Anvisa e põe em risco a segurança sanitária da população. O grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde recomendou hoje o uso da vacina de Oxford AstraZeneca para adultos acima de 18 anos, inclusive idosos, mesmo em países com a presença de novas variantes do vírus. A OMS recomendou um intervalo de 8 a 12 semanas entre as doses. O próximo passo é a organização aprovar formalmente o uso emergencial dessa vacina. Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos concluiu que o uso simultâneo de 2 máscaras, uma cirúrgica debaixo de outra de pano, pode reduzir o risco de transmitir Covid em mais de 95%. O ajuste perfeito da máscara ao rosto, segundo o CDC, também é importante para reduzir o contágio. A seguir, as informações atualizadas da pandemia no Brasil. A Câmara aprova a autonomia do Banco Central. Vazam na internet os dados de contas telefônicas de mais de 100 milhões de brasileiros. O governo do estado de São Paulo entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União e pede que o Ministério da Saúde volte a pagar os custos da maioria dos leitos de Covid que eram mantidos com recursos federais no estado. O governo paulista argumenta que esses custos passaram para a Secretaria Estadual da Saúde. O Ministério da Saúde afirmou que não desabilitou leitos de UTI para a Covid, mas que as vagas tinham vigência limitada ao ano de 2020, dentro do estado de calamidade pública. O Ministério disse ainda que pediu à pasta da Economia recursos adicionais para o combate à pandemia. A gente acompanha agora os números da pandemia no Brasil, atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Boa noite, Alain. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. Com 1.357 óbitos registrados de ontem para hoje, o país já tem 234.945 vítimas da Covid. Nas últimas 24 horas, 60.271 casos foram confirmados.
O total é de 9.662.305. A boa notícia é a queda da curva de casos. São, em média, 46.055 novos casos por dia, uma redução de 11% em 2 semanas, ainda dentro da estabilidade, mas a gente já consegue perceber uma queda aqui. A média de mortes teve redução de 1% em 14 dias. Estabilizou num patamar altíssimo. O país mantém há 3 semanas seguidas mais de 1.000 mortes por dia. Hoje são 1.050. Agora o panorama nos estados, com alta na média de mortes, em vermelho, estão 8 estados. Em estabilidade, temos hoje o Distrito Federal e 11 estados que aparecem em amarelo e 7 estados em azul têm queda na média de mortes. Agora vamos ver como é que anda a vacinação. Em todo o país, 4.321.678 pessoas receberam até agora a primeira dose. Ontem eram 4.052.986 vacinados. Com os números de hoje, o Brasil passou de 2% da população vacinada. Mais precisamente, 2,04% da população. Um número ainda muito baixo diante da urgência que a gente tem, de frear essa pandemia. Hoje, o Piauí também divulgou números da segunda dose e se juntou ao grupo que tem Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Nesses lugares, 80.507 pessoas receberam a dose complementar. O Brasil precisa acelerar a vacinação e, para isso, precisa de mais vacinas e também de organização para que as doses já disponíveis sejam aplicadas. Vamos ver juntos a evolução dos estados? Hoje, o Distrito Federal e 25 estados atualizaram os dados. Você vê aí o percentual de doses aplicadas em relação à população. Quanto mais escuro o azul no mapa, mais pessoas foram vacinadas proporcionalmente. E os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram o Amazonas, 4,1%, seguido do Distrito Federal, 3,5%. Em terceiro vem Roraima, com 3,15%, depois Mato Grosso do Sul, com 2,8%, e São Paulo, que assumiu o 5º lugar, com 2,38% da população vacinada. Cada município estabeleceu aí o seu calendário, portanto, acompanhe as informações da sua cidade para se proteger assim que a vacinação para o seu grupo ou a sua faixa etária começar. Em g1.com.br/coronavírus você encontra os números e gráficos da pandemia no seu estado e outras informações sobre a vacinação. Bonner, Renata. Obrigado, Alain. O Brasil está precisando também de alguma forma de proteção de dados sigilosos dos cidadãos. Milhões de brasileiros foram vítimas de um novo vazamento ilegal de dados, dessa vez de contas de telefone celular. A informação foi divulgada pelo site Neofeed e confirmada pela TV Globo. Segundo a empresa PSafe, quase 103 milhões de contas de celulares foram vazadas agora em fevereiro, incluindo a do presidente Jair Bolsonaro. As primeiras suspeitas da PSafe são de que os dados seriam de 2 operadoras de telefonia, mas a empresa ainda não conseguiu confirmar. Estão disponíveis informações como CPF, número de celular, tipo de conta telefônica, minutos gastos em ligação e outros dados pessoais. No mês passado, a PSafe identificou outros 2 vazamentos, um envolvendo 223 milhões de CPFs e um outro bem mais amplo com informações detalhadas de 140 milhões de pessoas, como telefone, formação acadêmica, salário, endereços, se a pessoa mudou de cidade e até fotos. Os dados do novo vazamento também estão disponíveis para venda na camada da internet onde ocorrem crimes, por pouco mais de R$12 mil. É um mercado clandestino, onde os hackers cobram para fornecer esses dados e outros criminosos podem usá-los em fraudes. O executivo da PSafe, Marco de Mello, disse que a frequência e o tamanho dos vazamentos recentes preocupam. Isso indica uma aceleração muito grande na sofisticação desse submundo criminoso, na organização desse submundo criminoso. Existe uma organização criminosa trabalhando na comercialização de dados roubados e dados obtidos ilicitamente. E isso é muito preocupante, muito alarmante, porque está acelerando e crescendo em uma proporção geométrica. Está falando de 223 milhões de CPFs e nós estamos anunciando hoje 102 milhões de registros telefônicos. Nós procuramos a Agência Nacional de Proteção de Dados e o Palácio do Planalto, mas ainda não tivemos retorno. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá autonomia ao Banco Central.
A análise da proposta de autonomia do Banco Central atravessa décadas no Congresso. É debatida desde 1991 e está na lista das pautas prioritárias do governo para o ano. Em um documento entregue pelo presidente Jair Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, aliados do Planalto. Hoje, os deputados aprovaram o texto principal que veio do Senado em novembro do ano passado e que prevê que presidente e diretores do Banco Central terão mandatos fixos de 4 anos. O mandato não vai coincidir com o do presidente, uma forma de blindagem contra pressões políticas. O BC deixa de ser vinculado ao Ministério da Economia. Os dirigentes ganham mais estabilidade no cargo e regras objetivas para serem trocados, como condenação por improbidade administrativa ou em caso comprovado e recorrente de desempenho insuficiente. Nesse último caso, cabe ao Conselho Monetário Nacional submeter a exoneração ao presidente e ela precisa ser aprovada pelo Senado. Ou seja, com a proposta, para demitir um dirigente será preciso ter mau desempenho, decisão presidencial e também aval do Senado. Hoje, as trocas estão sujeitas a critérios políticos. O relator do projeto, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, se reuniu no início da semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Disse ter apoio dos dois para a proposta e que a autonomia do BC segue padrões internacionais e reforça a possibilidade de defender a estabilidade de preços. Vai dar autonomia ao Banco Central, vai fazer com que acabe a ingerência do governo federal sobre o banco, vai dar previsibilidade à agenda monetária no Brasil, vai dar credibilidade ao país lá fora e fazer com que muitos investidores internacionais venham investir no Brasil. A votação na Câmara ainda não foi concluída. Os deputados precisam analisar sugestões de mudança no texto. Se não houver mudanças, a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E haverá um período de transição de 3 meses para renomear o presidente do BC e seus diretores sob as novas regras de estabilidade e blindagem de influências políticas. Daqui a pouco tem Brasileirão na tela da Globo. Hoje o Maracanã é o palco de um jogo que mexe diretamente com a parte de cima da tabela. O Fluminense, em 5º lugar, recebe o Atlético Mineiro, que está em 3º. No tricolor carioca, o jogo é decisivo. Se vencer, garante matematicamente uma vaga na pré-Libertadores. O tricolor já não participa dessa competição desde 2013. O time do técnico Marcão está embalado, vem de 3 vitórias seguidas. O Atlético Mineiro ainda está vivo na luta pelo título e, para continuar assim, não quer deixar o Internacional e o Flamengo se distanciarem muito. A rodada também tem um confronto direto entre 2 times que estão lutando por uma vaga da Libertadores. O Corinthians, que está em 8º, recebe o Atlético Paranaense, o 11º. E o Timão e o Furacão estão separados na tabela por apenas 2 pontos. Então o jogo é muito importante. A quarta-feira promete e aqui você confere tudo ao vivo. O Futebol na Globo começa logo após a novela A Força do Querer. 2 das 3 missões que estão a caminho de Marte entraram na órbita do planeta vermelho. A sonda Amal dos Emirados Árabes Unidos chegou ontem. Hoje foi a vez da nave chinesa Tianwen. E a missão Perseverance da Agência Espacial Americana deve chegar na semana que vem. Os 3 países lançaram as missões em julho do ano passado. O Jornal da Globo é depois do BBB 21. Boa noite. Boa noite, até amanhã.